A homeopatia foi criada por um médico alemão, chamado Samuel também, Samuel Hahnemann, né, no século XIX. Por que foi criado? Porque naquela época a medicina tradicional era extremamente agressiva. Você tem ideia? Usava mercúrio, usava sangria, tá certo? Então era extremamente agressiva. E aí uma vez ele prescrevendo quina, que naquela época já se usava para combate da malária, né? Tratamento de malária. Ele notou que quando você tomava a quina de forma terapêutica, né, normal, como fosse o remédio, você tinha sintomas da malária. Ele, ué, que estranho. Eu tomo a quina, eu não tenho malária, né? Eu tomo a quina, eu tenho sintomas da malária. E aí o que ele fez? Ele começou como se fosse uma intoxicação, ele começou a diluir essa medicação à base de quina até não ter mais os sintomas. Só que aí o que aconteceu? Quando ele chegou nesse ponto, ele usou num paciente que tinha malária. E aí ele usou a quina diluída e reverteu o quadro. Opa, então eu consigo usar uma medicação não tóxica para tratar uma doença. Só que qual é o princípio da homeopatia? Ele usa um princípio ativo que, na forma concentrada, ele causa alguns sintomas. Então, na forma diluída, ele vai combater esses sintomas. Então, foi assim que nasceu a homeopatia. E, no século XIX, começou a ser usado, fez muito sucesso, tanto na Alemanha quanto na França, depois migrou para os Estados Unidos, chegou aqui no Brasil isso também. Isso na medicina humana. A medicina humana, mas já se usava em animais, principalmente cavalos, né? E aí, assim, nasceu a homeopatia, tá? Agora, a grande questão que existe hoje em dia é que nunca houve um grande financiamento, realmente, para pesquisa científica com medicamentos homeopáticos. Por quê? Porque são extremamente baratos. Então, o que se diz muito, e aí eu não sei se é teoria da conspiração ou não, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, para ela, não interessa investir nisso. Para você ter uma ideia, existe uma indústria muito importante hoje, né, atualmente, que trabalha só com medicação homeopática, que é a Boiron, que é francesa. Tá? E ela vende para o mundo inteiro. E se você pensar bem, a homeopatia está começando a ter uma importância maior até do que antes. Olha quantas apresentações comerciais homeopáticas PET estão surgindo aqui no Brasil. Muitas. Será que realmente não tem nem... É só placebo? Eu acho difícil. Até porque para você fazer um placebo, como é que você vai convencer um animal, um pet, que aquilo ali funciona ou não? Como é que você convence uma criança pequena, de 1 ano, 2 anos, que está tomando uma medicação que não funciona ou não? Um adulto, tudo bem, você pode discutir isso. Tá? E, na verdade, o efeito placebo, querendo ou não, é um tratamento também. Pois é. Mal empregado ainda, poderia ser melhor empregado. Né? Então, assim, a homeopatia, ela é... Agora, a abordagem terapêutica com a homeopatia e o diagnóstico terapêutico é completamente diferente do diagnóstico alopático, que é da academia, o que a gente aprende. Tá? Por quê? Porque você precisa de sintomas para poder saber qual é a medicação correta. Por isso que, às vezes, você prescreve um homeopático e não funciona. Você estava falando dessas questões externas, né? Que acontece no ambiente, na família. Também. E muitas vezes sensações. O PET a gente não consegue ter esse tipo de informação. Já no humano, sim. Então, sensações. Como é a dor, por exemplo? Eu tenho uma dor de dente, tá? Para você saber como é essa dor de dente. Ela pulsa, ela arde, ela tem sensação de queimação, ela parece uma bigorna batendo. Isso é importante para o diagnóstico homeopático. O PET a gente não tem esse acesso. Então a gente vai trabalhar com a descrição do tutor e com aquelas informações da anamnese, né, do clínico e dos sintomas clínicos também e físicos. Tá? E daí, eu sempre digo, um bom homeopata ele tem que ser um excelente clínico e tem que saber escutar muito bem, senão ele não vai prescrever direito.